Olá, queridos, tudo bom? A gente novamente com esse devocional, né? Esse é um mês especial que a gente sempre relembra, né? Do nascimento de Cristo, né? E eu trouxe um devocional para falar um pouquinho antes do nascimento de Cristo, né? Na verdade, quando ele foi predito, né? Então, eu escolhi 2 textos, na verdade, mas o que eu queria ler conosco é Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Depois a gente conversa um pouquinho sobre ele, tá? Vou estar fazendo a leitura então. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Em Lucas, no capítulo 1, no verso 38, também há vários relatos. Há o relato do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus, um pouquinho antes também sobre a predição do nascimento de João Batista, de Jesus. Mas em Lucas, lá no capítulo 1, então, no verso 38, depois que o anjo aparece para Maria, ela questiona: olha, mas eu sou virgem, como isso vai acontecer? E aí o anjo explica para ela tudo, como vai ser o procedimento da gravidez, né? E ela, no começo, ficou meio perturbada com aquela informação. Imagina, chega, aparece uma pessoa, um anjo, a gente não sabe como era essa forma, mas a gente crê que provavelmente seria uma pessoa, né? E diz para ela que ela vai ficar grávida, né? Sendo ela virgem e prometida a um outro homem. Então ela questiona, pergunta, né? Fica meio atordoada e pergunta para o homem, né? Como isso acontecerá se eu sou virgem? E ele explica que o anjo vem, vai como uma sombra, ela vai se achar grávida. E aí vem a resposta, que é um dos assuntos que eu quero conversar um pouquinho, ou pelo menos falar um pouquinho, que ela dá. É o Lucas capítulo 1, versículo 38, diz assim: Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. O que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. A pergunta, ou pelo menos o que eu queria que a gente refletisse é: será que a gente está disposto, por mais difícil que seja a situação, ou por mais que a gente não entenda, a gente está disposto a deixar que Cristo cresça em nós? Por mais complicado que seja o nosso dia a dia, por mais adverso, ou por mais que a gente não entenda nada que está acontecendo, a gente consegue dizer, como Maria falou aqui: olha, sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Mesmo que esse comigo, ou que aconteça comigo, aos nossos olhos não seja algo prazeroso, ou algo confortável, ou algo às vezes que a gente não sabe explicar, como era o caso de Maria. Será que realmente a gente está disposto a ser como Maria? Sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Aí a gente volta para José, né? Lá em Mateus novamente, no capítulo 1 de Mateus. E aí a gente vê José naquela situação, né? Ele recebe a informação de que ele tem uma mulher, né? Pelo menos ele tinha uma mulher prometida, e de repente a mulher prometida aparece grávida. Eu imagino a minha situação, né? A Samara sendo minha noiva,
e eu não tendo relações com ela e ela aparece grávida. E aí, né, o que eu faço, né? A pergunta é, José ficou meio, o que eu vou fazer agora, né? Tem uma mulher, ele era uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, como diz o texto que a gente leu em Mateus. E ele pensou, olha, eu vou terminar esse casamento, né, para não dar confusão, também não quero expor ela, a família dela, então a gente termina antes de começar, vamos dizer assim. E aí o anjo do Senhor aparece para ele. E aí diz, olha, aceita, porque o que gera dela é divino, né? O que gera dela é divino. Ou seja, vai vir um Emmanuel, que é o Deus conosco. E aí, vem a resposta, que é a outra resposta que eu queria que a gente refletisse, de José, que diz o seguinte, que é no Mateus, aí, a gente volta para Mateus, tá? Capítulo 1, versículo 24. Ele responde assim, José, ao acordar, né, depois do sonho com o anjo. José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. Ele lhe pôs o nome de Jesus. Pergunta que eu faço, pelo menos o questionamento que eu fiz quando li isso daqui é: será que a gente confia plenamente em Deus, não importa a circunstância que a gente vive? Será que a gente teria essa coragem de José, de não saber explicar ao anjo do Senhor bem em sonho? Sim, mas quantas vezes a gente tem a gente sabe que é o caminho certo, ou a gente recebe alguma informação, algo que a gente deve fazer e a gente não faz, por negligência, ou por não, isso não é coisa de Deus, não tem alguma coisa errada. E ele simplesmente, que não diz que ele concorda, que ele fica super alegre, que ele, beleza, nossa, que legal. Não, ele simplesmente, olha, eu aceito, eu vou fazer como me foi ordenado. Eu vou seguir, porque eu confio em Deus. Será que a gente tem, então, essa coragem, como Maria teve, de deixar Cristo fluir através dela, crescer nela? E será que a gente tem essa fé que José teve? Que mesmo não entendendo, acreditar que Deus está no controle e que Ele vai fazer o que é melhor para nós. Então que a gente possa confiar nele, mesmo nesse Natal que está tão diferente, nesse ano que foi tão diferente, mas que a gente possa confiar em Deus e mesmo que a gente não explique tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, mesmo que a gente não compreenda isso tudo, mas que a gente confie nele e que a gente deixe Cristo fluir através de nós, crescer em nós a cada dia. Amém.